Aí, gente. Então, vamos agora começar. Hoje, o tema da nossa live é a busca espiritual e automaticamente a cura interior. Porque quando a gente entra na espiritualidade, pode ter certeza que a gente também está envolvido com a cura interior, que é o que todo mundo busca, né? Não existe uma pessoa que não busca uma cura interior, né? Não é só físico, mas se o interior está bagunçado, é complicado, a gente fica meio desorientado, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Por que será? Outro dia eu estava até comentando com um amigo lá do Ramatiz que tantas pessoas estão buscando a espiritualidade. Por que será isso, né? E a grande maioria das pessoas, elas buscam a espiritualidade simplesmente depois de uma dor que vem de perdas, doenças, ansiedade, um vazio interno, né? Aquela sensação de não pertencimento que muita gente procura, né? Eu não pertenço, eu não sei se eu sou daqui, eu sinto falta de um lugar que eu não sei de onde. Isso é totalmente humano, gente, né? Nas crises emocionais, né? Então, quando a vida ela aperta na realidade, né? A pessoa começa a procurar com toda certeza respostas, acolhimento, sentido, esperança. Então, a dor, muitas vezes elas desperta perguntas que antes estavam totalmente adormecidas. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Mas também a gente precisa tomar cuidado, porque nem toda busca espiritual nasce da consciência. Às vezes ela nasce do desespero emocional, tá? Então, quantas pessoas que buscam a espiritualidade por conta disso, né? Quantas pessoas que buscam a espiritualidade. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Boa tarde aí em Portugal. Quase boa noite, né? Não, falta um bocadinho ainda, mas eu estava aqui a ver umas coisas e eu vou baixar o som e desculpa, mas realmente tem sido um dia de, espiritualmente falando, muito revelador, mas o meu corpo está cheio de dores. É Hoje verdade, é eu complicado. saí da hidroginástica completamente de quadro, Nossa, não é verdade? mas quando tem hérnia de disco é complicado mesmo, mas vai passar, É tudo isso. passa, né? E Claro, voltando vai tudo então à correr bem. live, gente, como eu falei no início, né? Tantas pessoas buscam a espiritualidade. É óbvio que as pessoas chegam na espiritualidade, não deveria ser assim, mas a gente chega na espiritualidade por conta de uma perda, por conta de uma doença, por conta da ansiedade extrema, por conta de um vazio interno que às vezes não tem tamanho, por causa daquela sensação de não pertencimento, né? Aquela coisa assim, oh, meu Deus do céu, eu sinto saudades de um lugar que eu não sei da onde, que já aconteceu comigo. Oi, Michel, tudo bem? Crises emocionais. Então, isso não é espiritual, isso é totalmente humano, pode acontecer. E sempre vai acontecer com todas as pessoas. Buscar a espiritualidade por conta da dor, seja ela qual for, né? É aquele ditado que fala aqui no Brasil:
Quando a água bate no bumbum, a gente aprende a nadar. Então a gente só busca espiritualidade quando a gente está nessa vibe da dor, por incrível que pareça. E não deveria ser assim, né? Mas infelizmente as coisas acontecem por esse meio, né? E com todos nós aqui, eu mesma busquei espiritualidade por conta da dor, né? E a maioria das pessoas, isso é normal, é humano, né? Só que o que a gente tem que perceber, gente, que quando a vida aperta, a pessoa começa a procurar, né? Então a gente vai na busca do acolhimento, a gente vai na busca do sentido para a vida, a gente vai na busca da esperança. E a dor, muitas vezes, elas estavam adormecidas. Oi, Howard, thank you. A dor, muitas vezes, ela responde algumas perguntas, elas despertam perguntas na gente que estavam totalmente adormecidas, né? Mas também a gente precisa ver o quê? Tomar cuidado, porque toda busca espiritual, ela nasce da consciência ou não. Não nasce só da consciência. Às vezes ela nasce do seu desespero emocional, que é o que eu falei. A água bate no bumbum, a gente aprende a nadar. Então, o perigo, e aí entra o perigo da espiritualidade como fuga. A espiritualidade em si, ela sempre deveria ser colocada para a gente. Mas a gente procura na hora de uma fuga, na hora de uma dor. E aí é que morre o perigo, porque hoje existe um excesso espiritual acontecendo em todas as redes sociais, com todas as pessoas. E existem pessoas que aproveitam dessa dor apenas para ganhar dinheiro, né? E aí entra o perigo. Então, o excesso de vídeos, excesso de teorias, excesso de gurus, muitos gurus tem por aí, excesso de sinais, tudo que você sente é um sinal, excesso de informações, muitas vezes não tem nada a ver, né? Então, muitas pessoas entram nisso tentando fugir da própria dor, tentando fugir do vazio, tentando fugir da sua realidade. E a pessoa começa a buscar o quê? As respostas cósmicas, sem conseguir lidar consigo mesma, né? E isso acontece muito, né? Então, adianta você buscar fora, porque todas as respostas estão dentro. Porém, a gente busca fora no começo, isso é normal, a gente buscar fora. É só depois que aquela caída de ficha, é que a gente vai ver que todas as respostas estão dentro de você. A pessoa começa a buscar respostas cósmicas, né? Sem conseguir lidar com o quê? Com os seus medos, conseguir lidar com a sua responsabilidade. É mais fácil a gente terceirizar problemas. E isso é normal. No começo, todos nós terceirizamos problemas, gente, né? A gente põe a culpa até no coitado do mentor que está querendo te ajudar e você não escuta, porque a tua cabeça está em barulho, né? E aí a pessoa vai naquela sina, como todo mundo faz, né? Ela quer aprender sobre chakras, ela vai aprender cristais, ela vai aprender reiki, e ela vai fazer também essas terapias de cristais, de reiki, ela vai querer saber dos extraterrestres, e vai querer ter contato com eles, isso é normal você querer ter, e vai querer saber de frequência, vai ficar perguntando para as pessoas como que está a minha frequência, como é que está a cor do meu chakra, como é que está a cor da minha aura, vai querer ser médium, e sabendo que todos nós somos médiums,
mas ela vai querer ter uma ferramenta mediúnica a qualquer custo. Mas o que acontece? Ela continua emocionalmente perdida, sem presença e sem equilíbrio. Então, isso pode acontecer com você? Pode acontecer com todas as pessoas. E comigo não foi diferente. Tá? Quando eu comecei, por exemplo, quando eu conheci a Ana, também passou por isso, todo mundo passa um dia na vida, essa busca interna. Quando eu conheci a Ana, para mim era maravilhoso eu saber a cor da minha aura, eu enchi o saco. Né? Eu queria saber da minha frequência, isso era todos os dias. Até que você cai a ficha e você fica, pô, peraí, como é que está a minha atitude? Como é que está eu comigo mesma? O que adianta eu querer saber só do reiki, dos cristais, dos passes, dos extraterrestres, se eu não conheço nem a minha vida? Se eu não faço por merecer em nada? Então, isso é o que é a verdadeira espiritualidade e é onde as pessoas se perdem no meio do caminho, né? E você não é culpada, é porque todo mundo vai começar por aí. Todo mundo começa nessa busca fora. Então, quando a pessoa trabalha dela o autoconhecimento, trabalha a reforma íntima, trabalha um pouquinho da meditação, ela vai ver que todas as respostas estão dentro e não fora. O fora vai te ajudar? Claro que vai. É claro que se você buscar uma ajuda num centro espírita, ou seja onde for, você vai ter ajuda, vai ter um equilíbrio? Vai. O reiki vai te ajudar? Vai. Os cristais vão te ajudar? Com certeza vão te ajudar e muito. Mas a resposta está dentro. Boas, Estrela. Tudo está dentro e não fora, né? E a maioria das pessoas começam por aí. Então, nunca se culpem de começar tudo fora. Isso é normal, tá? Tudo começa por aí, né? Hoje, por exemplo, para mim, eu já não pergunto mais para ninguém como é que está a minha aura, como é que está a minha frequência, porque eu sei das minhas atitudes, eu sei de mim. Então, se eu estou bem, está tudo bem. A minha aura não vai estar preta, porque eu estou bem, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo um monte de coisa boa. Agora, se eu começo a brigar com Deus e todo mundo, a minha aura vai estar da mesma cor? Não. Então, por que eu vou ficar gastando dinheiro para saber disso? Mas isso eu já sei, né? E é normal a gente começar do básico, do perguntar para todo mundo. Sem né? dúvida. Isso não é verdade. Isso não quer dizer que quando você entra em sintonia com você, que você não vai ter dúvida. É lógico que a gente tem dúvida. É lógico que eu pergunto quando eu tenho uma dúvida, eu pergunto. Eu pergunto para a Ana, eu pergunto lá no Ramatiz. Porque as nossas dúvidas sempre vão ter. É normal isso. Que bom que a gente tem dúvida. Porque a partir do momento que eu chego aqui na live e falo eu sei tudo, eu não vou mais querer fazer live. Né? Saudações, irmã. Aqui, comandante dos Lirianos Felino, com amor e paz. Eu tenho um médico espiritual. Gratidão, meu amor. Eu não sou nada, eu só sou a Silvia, professora de yoga e espiritualista, tá? Seja bem-vindo aqui. Desculpa eu rir, mas enfim. Continua emocionar essa pessoa, continua emocionalmente, gente, perdida, quando a gente só busca, faz todos os cursos, né? Quando a gente está na busca, gente,
É muito engraçado, né, Ana? A gente faz todos os cursos, a É, gente quer saber de todas as galáxias, a gente quer saber de todos os nossos irmãos espirituais, dos sirianos, dos pleiadianos, dos arcturianos, e a gente não sabe da nossa vida. É isso, né? Porque se eu não olho para dentro do meu umbigo, para o meu interior, o que adianta eu querer saber só dos pleiadianos que são lindos, só dos sirianos maravilhosos que eu amo demais de paixão, gente? Então, assim, espera aí, eles vão ter que Silvia. crescer, né? A Deixa gente tem só, que crescer. deixa Pode só falar. tirar aqui a dúvida do Sousa Robinho. Não, o Souza Robinho? não tem dúvida, não. Ele é comandante dos lirianos, felino com amor. Ele Felino. não tem dúvida. Ele não tem dúvida. Lira não existe neste momento. Ela foi completamente arrasada. Os lirianos passaram a ir para o planeta Sirius. Nós todos temos uma identidade astral e todos nós nos podemos dar bem lá, mas é o Robinho, o Sousa Robinho, o que importa é que é humano. Não importa o seu estatuto astral, porque nós estamos aqui todos para aprender. Sempre é comandante, quer dizer, existe lá um comandante, mas o comandante que você está a querer ser ainda não é, porque você está em corpo humano, entende? E a sua energia não é de comandante liriano. Peço imensa desculpa, mas você pode procurar quem lhe diga mais, mas eu digo-lhe mesmo, você tem uma grande paixão pelos lirianos, pelos felinos, pelos pleiadianos, mas até chegar lá faltam uns tantos 500. É porque hoje nós estamos terráqueos, né? Exatamente. Por exemplo, hoje eu sempre falo, é por isso que eu sempre falo para você, Souza, mas é assim, gratidão vai ser para mim um prazer em fazer parte dentro da tua nave, mas a gente tem que entender que hoje você está aqui na Terra, terráqueo, tá? Então a gente tem que ter nesse momento um pé no chão e saber que a nossa missão de vida tá aqui, é aqui na Terra. Hoje eu estou terráquea, amanhã eu posso estar siriana. Assim como você, eu sou. Pensa numa pessoa que é apaixonada pelos sirianos. Essa pessoa sou eu. Nossa, tem até uma música assim, essa pessoa sou eu. Eu sou apaixonada pelos sirianos. Põe uma paixão, sou eu. Não só por eles, né? Mas por todas as raças, os pleiadianos, os andromedanos, os E agora drausas, vem né? aí Então, tanta gente do plano espiritual, eu já estou a ficar assustada. Agora vem o anjo Gabriel. Boa tarde, a anjo gente Gabriel. está aqui na Terra, a gente está terráquea. Então, você pode ter sim, todos nós trabalhamos no astral, todos nós. Mesmo não lembrando, a gente faz uma passagem no astral Não durante o diz nosso isso, sono, né? diz Porém, isso. a gente tem que perceber que a nossa missão é aqui em primeiro lugar, porque é aqui que você está vivendo hoje, né? Então, a tua missão lá no astral é
essa é cuidar das pessoas, assim como a minha, assim como a da Ana, assim como de todos nós, porque o nosso corpo astral, ele sai à noite para a gente trabalhar, para a gente aprender, para fazer todos, até no umbral a gente vai para Verdade. fazer resgates, né? Mas a gente tem que ver que o nosso posicionamento maior é aqui. Eu aqui é que eu pago os meus boletos, é aqui que eu tenho a minha missão como terráquea, que eu sou agora. Isso quer dizer que eu não tenho contato com eles? Eu tenho. E você sabe que eu tenho. Claro. Tá? Eu tenho. Só que é assim, eu tenho um contato, mas a minha missão continua aqui no pé no chão. Exatamente. Né? Eu tenho contato, o Souza sabe que eu tenho contato. Você sabe que eu tenho. Mas o Souza está aqui a dizer coisas que não propriamente... Eu tenho que trabalhar a minha frequência para continuar bem o meu contato. Entendeu? Ele está com o ego muito alto e não deve estar. Boa tarde, Pri. Ele diz que conhece o Mestre Sananda, Jesus Cristo. Souza, eu vou-te dizer uma coisa. Tudo o que te disseram não pode ser tudo verdade. Sim. Exatamente, a expansão de consciência é isso mesmo que o Anjo Gabriel disse. Mas o Souza está... Mas não deixei de ser um guardião de cima. Eu tenho contato com o meu capitão Astar. Então, Astar é uma... Astar. Pode falar. Nós todos já morremos, mas Astar para o Souza é quem? É que as pessoas confundem tudo. Comandante Astar. Quem é Comandante Astar? Ai, me faz lembrar uma pessoa, mas tudo bem. É, exatamente. Essas ideias, você está aqui como terráqueo, ele é o meu capitão. Não é. Atenção. Astar, você tem que ir procurar o que é comando Astar. E depois você vai ver as coisas. Como o Gabriel falou, aqui não é eu sou, é nós somos. Gaia tem uma evolução coletiva. Exatamente. Sim. É isso mesmo. Mas é assim, todos nós trabalhamos no astral, Souza, sim, todos nós saímos à noite do corpo, nós trabalhamos, mas a gente tem que entender que a nossa missão é na Terra, pé no chão. A espiritualidade é pé no chão, é sobre você, por exemplo. Como que você está? O que você faz para crescer? Como que você trata as pessoas? Como é que está a tua humildade? Como é que está o seu ego? Porque quando a gente fala desses seres multidimensionais, eles são totalmente humildes. Eles são humildes. Eles não trabalham nessa vibe do eu sou o capitão Ashtar Sheran. Eu sou um siriano felino. Eles não são assim, né? Mesmo porque... Mas, Souza, quem te disse que eras isso? Todos são trabalhadores da luz, inclusive nós. Quem te disse que eras essas coisas ou tu descobriste sozinho? Que és capitão dos lirianos, comandante dos lirianos, felinos.
Quem é que te disse essas coisas todas? Porque isso não foi da tua cabeça. Foi uma informação ilusória que te passaram. Todos dizem que têm. Todos. A diversidade Exato, do Anja. A estar. diversidade, exatamente. Sim, tem toda a razão. Mas é verdade. Então, beleza, Desculpa, gente. recebi uma Vamos chamada. continuar então a live aqui sobre a busca espiritual, tá bom? Então, o vício em respostas espirituais, né? A gente viu até aqui que emocionalmente perdida, né? A pessoa fica totalmente perdida, sem presença, sem equilíbrio, e aí gira o vício dessas respostas espirituais, né? Então, muitas pessoas, elas desenvolvem quase uma ansiedade espiritual. Elas querem saber tudo, né? Entender tudo, receber sinais do universo o tempo todo, confirmação espiritual para tudo. Mas a consciência, a nossa consciência, não é excesso de informação. Então, às vezes, a pessoa consome uma espiritualidade o dia inteiro. O dia inteiro ela só fala da espiritualidade. O dia inteiro é isso, o dia inteiro é aquilo, né? Mas ela não consegue ficar em silêncio consigo mesma. E isso é importante a gente perceber, sabe? Quando a pessoa não consegue ficar em silêncio, quando ela vê na espiritualidade que ela necessita falar para as pessoas quem são, quem vê, quem faz contato, é o contrário, ela está muito longe da espiritualidade, porque a espiritualidade não é você ver espírito, não é eu falar quem eu sou, com quem eu tenho contato, quem eu fui. Porque se eu falar com quem eu tenho contato, primeiro que eu não vou ajudar ninguém em falar que eu tenho contato. E segundo, o crescimento é meu, independente do contato que eu tenho. Né? O crescimento continua sendo meu. Porque se eu falo aqui com quem eu tenho contato e quem eu sou, exatamente, eu vou estar ajudando quem? Ninguém, nem a mim mesma, porque eu tenho certeza que o contato que eu tenho não iria gostar de me ouvir falando isso, né? Então, mas diz-me uma coisa, de onde é que tu partiste que és comandante dos Lirianos? De que é um espírito vivendo uma experiência, exatamente. Mas quem é que começou a pôr isso na tua cabeça que serias um comandante de Liriano? Felino. É que isso não tem cabimento, tu és um humano. Exatamente. Tu és um humano. E na realidade, Ana, o problema maior é que a espiritualidade maior, ou seja, até os nossos mentores, o eu superior, até mesmo os sirianos, os andromedanos, eles não querem saber, nem de saber se eles são comandantes, se eles deixam de ser comandantes, eles são trabalhadores da luz. Apenas isso. Né? Mas eles não trabalham isso que você ia falar, eles não trabalham rótulos, porque eles não precisam provar para ninguém isso, né? Senão não teria sentido nenhum falar de espiritualidade, sendo que eles estão há 1000 anos-luz em cima da gente, né? Mas voltando aqui ao que interessa, né? A verdadeira cura interior, né? Como que ela se procede, né? A verdadeira cura interior, ela não acontece apenas
aprendendo nomes espirituais, né? Ela Quero só começa uma quando a coisa. pessoa olha para si mesma, reconhece as suas emoções, percebe os seus padrões, aceita ajuda e começa a cuidar da própria vida. Curar não é virar alguém perfeito, não, tá? Não, Curar é você respirar melhor, é você reagir com mais consciência, é e você transformar. aprender a se acolher e a não fugir de si mesmo, né? Sim. Curar é se transformar. Espiritualidade, onde não existe transformação, é uma Nada fantasia. acontece. E tá tudo bem, né? Tem gente que gosta de viver numa fantasia, tá tudo certo. Mas na realidade, espiritualidade, sem a sua transformação como pessoa, ela é uma fantasia, né? Então, vamos dar um exemplo. Não é porque eu estou fazendo live, não é porque eu falo, eu tenho contato, que eu tenho que ser um ego. Não, é o contrário, a minha responsabilidade aumenta como espiritualista. O fato de eu estar aqui, eu preparo uma live, eu aprendo muito no lugar que eu vou, eu aprendo muito com as pessoas, eu aprendo com a Ana, que está aqui sempre comigo na janelinha, eu aprendo com os sirianos, que é o que eu tenho sim contato, tenho, mas vocês nunca me ouviram falar que eu tenho contato, porque eu não preciso provar se eu tenho Exato. contato, se eu não tenho, o que eles falam, porque se eu fosse falar tudo, eu ia levar bronca. Porque nem Exatamente. todas as pessoas estão preparadas para saber, nem todas as pessoas querem saber, né? E nem todas as pessoas vão acreditar. Então, eu tenho e fico quieta, eu observo, né? Então, tem coisas que a espiritualidade sempre vai chegar para você olhar para dentro e não Ai, um rótulo. Rótulo na espiritualidade não tem, não existe rótulos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou apenas trabalhador da luz. Eu sou apenas a Sílvia Terráquea. Basta. Eu sou apenas aquela Sílvia que está querendo crescer, que está querendo ser a sua melhor versão sempre. Eu sou sempre aquela Sílvia que pode errar, pode dar 2 passos para trás, mas ela pode dar 10 passos para frente. E se eu erro e dou 1 passo para trás, amanhã eu posso dar 2 para frente. Apenas isso, né? Então, eu tenho que ser sempre a minha melhor versão. Sempre. Sousa, o meu conselho para o Sousa Rubinho, o que é? Foca-te na tua família, porque eles precisam de ti, e deixa a espiritualidade trabalhar. Tu, és terreno, portanto, tens pai e mãe, e se não tiveres, infelizmente, isso acontece, mas acontece que estás a querer procurar uma lira nara que não existe. Ela não existe assim como tu pensas. Ela passa despercebida e pode ser da Alemanha, pode ser do Canadá, pode ser da Groenlândia, muito longe, e tu foca-te na tua família, porque eles sim é que precisam de ti. Agora, pensaste que na Guerra de Órion, vê lá os milhares de anos que isso aconteceu. E agora, como terreno, tu estás a dizer que és
isto, és aquilo, o teu ego está a crescer muito e o teu foco está a fugir da tua família e tu tens que acolher família. Thank you, Dan. Thank you. E tu estás a fugir da família, é simplesmente isso. Entendes? É só isso que eu quero te dizer. Porque a espiritualidade é sobre nós. Não temos que ter ego, não temos que ter a ambição de ser mais do que os outros. Somos todos iguais, partimos da mesma linha aqui na Terra e vamos fazer o nosso caminho. É só isso. Thank you, Dan. Portanto, não podes estar a dizer que és isto, que és aquilo, porque olha o ego. Aí estás fora de ti. Estás fora do caminho da espiritualidade. Tá? Espiritualidade é muito mais do que dizer eu sou isto e eu sou aquilo. A gente tem que ter a capacidade de pensar que somos uma pessoa igual às outras. Entendeste? É isso que eu quero Verdade, dizer. Ana. Verdade, Ana. É isso. E É isso. agora? Mas é por aí mesmo, você tem toda a razão. Né? Então, falando agora, né, de espiritualidade, né, voltando para o nosso tema, né, espiritualidade não substitui cuidado emocional. Calma, gente, ó, e é onde muita gente começa errado. Quando você começa errado, termina errado. Espiritualidade, ela pode trazer e traz sim acolhimento, paz, presença, força interior, muito, muito, muito. Mas a espiritualidade, ela não substitui terapia, ela não substitui tratamento médico, ela não substitui autocuidado, ela não substitui responsabilidade emocional. Então, nenhum conhecimento espiritual, gente, cura sozinho uma pessoa que não olha para dentro. Você tem que olhar para dentro. E muitas vezes o que acontece? A pessoa quer um ser espiritual, né? A gente quer um cristal, a gente quer uma técnica para resolver algo que exige o quê? Consciência, maturidade, mudança interna, mas a gente quer resolver com a obsidiana aqui. Eu vou pôr a obsidiana na mão e pronto, ela vai me proteger. Vai mesmo? Será que a obsidiana aqui vai me proteger? E eu vou continuar pensando negativo, agindo negativo, tendo um ego exacerbado. Ah, mas eu tenho a obsidiana aqui que ela vai me proteger. Não vai. Sinto te falar, não vai. O maior escudo que você tem que ter para você, é ser uma pessoa boa, é o amor, é o maior escudo. O cristal te ajuda, o rei que ajuda, tudo Mas vai não te ajudar. Mas se eu não tenho consciência, se eu não tenho discernimento, se eu tenho o ego inflado, se eu tenho pensamento negativo, você pode usar todos os cristais do mundo, eu tenho um monte aqui. Não vai te ajudar. Não vai me ajudar. Entendeu? Então, a espiritualidade verdadeira não há leituras, pé no chão. Não há leituras de outras dimensões. Nós, como terráqueos, que somos humanos, nós não sabemos justamente isso. Isso significaria que tu estavas desperto e tinhas o véu do teu
O pensamento, véu do esquecimento. o véu do esquecimento é rompido e eu não vejo isso em ti. Desculpa, mas eu acho que tens feito mal o caminho da espiritualidade. Eu fiz uma leitura minha da dimensão e do reino de Lira, não sou mentiroso. Desculpa-me, ninguém faz leituras de dimensão nem dos seus reinos. Porque eu sou pleiadiana, mas eu não sei que lugar ocupo dentro das Pleiades, certo? Não consigo ainda saber. Sei que sou uma trabalhadora da luz, como qualquer Todos um que nós. está aqui, e com muita humildade digo que não sei. Se eu fosse a falar o que me disseram, ai filho, tu ficavas assustado com o que eu iria dizer. Portanto, É, acho que tens que pôr menos ego e caminhares na humildade e tomar conta de quem realmente precisa, que é a tua família, mais nada. E isto eu digo-te com toda a certeza do que estou a falar. Equilibra bem a tua saúde mental, porque estás um bocadinho fora do equilíbrio. Silvia, desculpa, podes não, falar. beleza, não estava ouvindo aqui umas coisinhas. Bom, então, nenhum conhecimento espiritual cura sozinho uma pessoa que não olha para dentro, tá? Então, não adianta você ir no centro, tomar passe, aplicar reiki, colocar cristal. Não adianta. Se você não olha para dentro, se você não muda o seu padrão de pensamento, se você não melhora você na vida, você tem que estar com você e não com o outro. A vida, espiritualidade é sobre você. Espiritualidade não é sobre o outro. Espiritualidade não é você ter contato com Ashtar Sheran, eu ter contato com Zaikon, eu Mas ter quem não é é, Ashtar não Sheran? é, não é, Quem é Ashtar Sheran? né? Então, espiritualidade não é isso. Espiritualidade é sobre a gente. Como é que você está? Simples, tá? Então, é muito importante, tá? Para você resolver algo que exige o quê? Consciência, maturidade e mudança interna. Isso é espiritualidade pé no chão, tá? Sem você resolver, sem a gente ter consciência, sem maturidade, sem a mudança interna, você vive num mundo de fantasia. E está tudo bem viver na fantasia. Cada um vive o que quer. E está Exato. tudo certo, né? Eu só Um dei a minha dia eu opinião. vivi na fantasia, hoje não mais. E está tudo certo. Então, Eu só dei a minha opinião. acabou de falar aqui. Um dia você viveu e está tudo certo, né? Então, a importância do aterramento. A gente tem que aprender assim, se aterrar, né? Sim. Espiritualidade saudável mantém os pés na terra, né? Cuidar da sua rotina de vida, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, dormir melhor, né? Respirar, desacelerar. É importante esse aterramento, né? O céu, né, como a gente fala, eu falo astral, ele pode nos inspirar e inspira, mas a evolução acontece aqui. Hoje eu estou terráquea, né? A vida humana, ela também faz parte da nossa evolução espiritual.
A vida humana, ela faz parte da evolução espiritual, tá? Então, se eu não valorizo a minha vida aqui, o que adianta eu ter contato com lá? Porque eu tenho que desenvolver aqui. É aqui que eu tenho que desenvolver, tá bom? Então, a cura começa, gente, nas pequenas coisas, né? Essa busca, essa cura, né? Muita gente espera grandes experiências espirituais, né? Aquela experiência espiritual e aparece aquele siriano, ó, nada a ver, né? Mas às vezes a cura começa, a cura ela vai começar você se levantando da cama, organizando a sua mente, pedindo ajuda quando for preciso, aprendendo a descansar, voltar a sentir prazer na vida. Então a consciência ela vai crescendo nos pequenos movimentos diários. Isso é espiritualidade, gente, né? Não é aquela coisa assim, uau, vai vir alguém de Sírios me abduzir, vai nada, não vai. O Souza Ai, eu vou bater palma aqui, ó. Bora, galera, vem. Não vem. Vem quando é preciso, vem quando quer. Não vem. O teu mentor, o teu eu superior, os seres multidimensionais, eles não estão aqui atrás da gente. Tem muita coisa para fazer lá, em vez de eles ficarem perdendo tempo aqui. Exatamente. Eles te ajudam muito, eles nos ajudam demais. Mas eles não estão grudados. Nem o nosso mentor fica grudado na gente, quanto mais eles. Silvia, né? O Souza realmente estava equivocado. Eu recebi agora a resposta que ele é siriano felino, mas não fez nada. Ele está aqui para aprender a melhorar a humildade. Vida, a humildade. O Zaicon falou isso para mim. E o Maicon também falou comigo e o Zaicon. E, portanto, nós já tínhamos a resposta. É siriano felino. Mas não fizeste nada, vieste para aqui para aprender a ser humilde. Entendes? É só isso. E eles falaram para mim que, na realidade, todos nós aqui somos trabalhadores da luz, o que eu já tinha dito. E que ninguém é importante lá, ninguém é comandante, todos nós somos trabalhadores da luz. Exatamente. Então, Souza, isso daqui não sou eu que estou falando, foi um siriano felino que falou para mim. Todos nós somos importantes, ninguém aqui é comandante, governador de nada, somos trabalhadores da luz. Quando você partir, talvez a gente continue sendo trabalhador da luz, porque também existem hierarquias, não é a casa da mãe Joana, mas a gente continua sendo trabalhador da luz. Então, valeu a resposta para você isso, tá bom? Então, até agora, gente, deu para entender sobre espiritualidade e responsabilidade, né? A consciência cresce nos pequenos movimentos. Oi, Raul, tudo bem? O Raul é o ratinho. Ratatouille? O ratinho? Não, o Raul é o Raul. O ratinho é o ratinho. Olá, tudo bem? Não adianta falar, gente, de frequência elevada e continuar alimentando o caos interno, excessos mentais, impulsividade, vitimismo. Não adianta falar de frequência elevada se você continua alimentando isso, né?
Espiritualidade verdadeira exige responsabilidade. Responsabilidade pelo que você pensa, pelo que você fala, pelo que você sente, pela forma de como você vive, ok? Isso é espiritualidade, né? O que trouxe você para a espiritualidade? O que te trouxe para a espiritualidade? Geralmente é uma fuga, geralmente a gente começa pela dor, né? A grande maioria, e eu continuo falando, não é errado, é um caminho, tá? Mas deveríamos de não acontecer assim, mas a gente entra na espiritualidade realmente por conta de uma perda, de uma dor, de uma doença, né? Funciona assim, né? Então, você já percebeu que momentos que buscava espiritualidade, quem daqui já percebeu os momentos em que buscava a espiritualidade tentando fugir da própria dor? Alguém já percebeu isso? Eu já. Eu comecei a espiritualidade fugindo da minha dor, né? E não era dor física. Não era dor física, era dor emocional. Era dor emocional. E também eu tinha aquela sensação de não pertencimento. Eu sentia saudades de um lugar que eu não sabia de onde. Lembra, Ana? Que saudades que eu sentia de um lugar. Hoje eu sei, mas antes não. Então eu fui buscar a espiritualidade por conta de dores, né? E aí, quando você descobre, a tua responsabilidade aumenta. É por isso que muitas vezes as pessoas procuram não querer saber, porque quanto mais você sabe, mais você quer, mais você é exigido. Sim. Quanto mais você sabe, mais a espiritualidade exige, mais responsabilidade, né? Eu tornei-me mais forte na dor através do estoicismo. A gente aprende com a dor. Quando a gente entende, então, aí a gente vai compreender melhor aquilo que a gente começa, né? Então, vamos perceber isso, né? A gente não deveria, mas a gente faz. A gente não deveria procurar espiritualidade na dor, mas a gente faz e tá tudo certinho, sem problema nenhum, né? E só que a gente tem que buscar entendimento para a gente não ficar vivendo no mundo da Cinderela, no mundo da fantasia, olhando sempre para o céu achando que vai ser abduzido. Um dia eu achei isso, gente. Um dia eu achei de verdade. Você aproveitar até a deixa do Souza, não sei se ele está aí, eu achava que o Ashtasheran ia me derrubar, porque foi dito isso para mim. Eu achava que ele não gostava de mim. Eu achava até que o meu superior me odiava. Eu achava que o meu superior tinha ciúmes de mim. Pensa eu tendo ciúmes de mim mesma, gente. A minha versão melhor com ciúmes de mim. E eu vim daqueles bonecos todos. Mas só que eu procurei a espiritualidade porque era uma versão que eu gostava. Eu não gostava da igreja, eu não gostava de nenhuma religião. Entrei então nos vídeos aqui da plataforma, em inglês, com o tal meu amigo, mas eu já estava cansada porque às vezes eu não conseguia perceber bem o que é que queria dizer, então encontrei um grupo
que era falada a minha língua. E eu fui parar ao grupo tal, onde encontrei a Sílvia, encontrei gente muito boa. Mas eu ia já com um bocadinho de olhos abertos e um pouco cética. Mas, no fundo, o que eu queria era, no fundo, resgatar a verdade, porque eu sempre fui uma pessoa de verdade. E as coisas que me disseram toleraram-me o pensamento às vezes, mas outras vezes eu vinha acima com eles e perguntava ao tal meu amigo inglês. E as coisas não batiam certo, não batiam, não batia, não batia nada. E então eu fiquei no grupo porque cada vez que eu tinha um problema qualquer, falava com o meu amigo em inglês e ele dizia-me: não, não, não é isso, não. E eu ia para o grupo. Mas, entretanto, comecei a crescer um pouco e era corrida várias vezes do grupo. E acontece que eu tinha que resgatar uma pessoa desse grupo. Então, entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Mas não perdi a força de tentar resgatar a pessoa que é a Sílvia. É, menina, eu tinha tanto medo de tudo, É, porque mas foram. É isso que eu falo, gente. Eu sei que a live até tá no fechamento, tá? É o Ratatouille que subir. Como eu tô quase terminando, outro dia você sobe, tá bom? certo. Então, a espiritualidade, ela pode iluminar caminhos, ela ilumina caminhos, mas ninguém faz o processo interno por nós. Quem faz o processo interno por nós somos nós mesmos, sempre, Exatamente. tá? E o que a Ana falou, gente, aconteceu comigo. O que eu falo? Por que eu estou falando isso agora? Não é desabafo, não é falar mal, porque eu não vou nem tocar no nome, né? Não preciso disso, Não, mas é, às vezes a gente entra, quando a gente procura espiritualidade, que quando a gente quer aprender mais, quando a gente está necessitando de uma luz no fim do túnel, a gente não pensa, a gente entra com a pessoa que te acolhe, com a pessoa que te fala coisas bonitas, mas ao mesmo tempo com as pessoas que, como que eu falo, comem um mingau pelas bordas. E aí elas vão te colocar medo no teu maior medo, né? E no meu caso aconteceu isso. Eu acreditava em tudo, eu não pensava em nada. Eu acreditava. Chegou uma hora na vida, eu não sei se a Ana lembra, que eu não saía mais de casa. Eu lembro não saía mais de perfeitamente. casa, por E esse quê? problema, Porque eu era proibida de sair de casa, porque, segundo o que a pessoa falava, o meu eu superior não gostava, o meu eu superior não deixava. Segundo o que a pessoa falava, o siriano que me acolhia não deixava. E eu acreditava piamente nisso, eu acreditava muito nisso. Muito, muito, muito. E se eu fizesse coisa errada, se eu saísse da minha casa, a minha vida era só trabalho e casa. A minha casa era onde eu tinha contato com tudo. Eu não podia ter contato com os meus amigos músicos, eu não tinha contato com alguns amigos, porque nada disso eu podia fazer. Eu não vivia, né? E a espiritualidade, ela te liberta, ela não te prende.
né? E eu tinha medo. Então, eu tinha medo do meu eu superior na época, porque, segundo a pessoa, o meu eu superior tinha ciúmes, o meu eu superior tinha raiva. E eu acreditava, porque eu não sabia de nada disso, né? Segundo a pessoa, eu fui pegar, alguém me pegou pelo braço, o comando, como que ele chamava? Metatron. O Metatron me pegou pelo braço e me levou para o umbral. Gente, eu não pensava, mas isso era o que era dito para mim. Então, eu comecei a me recolher porque eu morria de medo. Eu comecei a perceber tudo. Quando eu acordei, a Ana já estava fora do grupo. Quando eu acordei, não foi eu acordei por mim, eu acordei por quê? Porque eu recebi um sinal, inclusive, de um siriano. Eu recebi uma pena de presente na minha cama aqui, ó. E foi aí que eu recebi um sinal de que tudo que eu estava vivendo era uma mentira. E foi aí que eu saí do grupo, foi aí que eu descobri outras coisas que não condiziam. E foi aí que eu cresci. Mas eu cresci no sofrimento ali, porque eu entrei com o sofrimento, eu saí ruim, porque eu fiquei chateada, a gente fica chateada sim, né? Porém, hoje eu sou muito grata a tudo que aconteceu, porque graças a Deus, com toda essa confusão toda, eu pude crescer, eu pude conhecer um lugar bacana que me acolheu, sério, universalista, né? Eu pude acontecer, eu pude ver, eu pude aprender, né? E eu sou muito grata. Eu cheguei a um ponto que quantas vezes que eu bloqueei a Ana? Quantas e quantas vezes? Liberta-te. E eu nunca, porque eu tinha medo que fechava portal, que era uma coisa... Não tinha sentido, né? Mas hoje eu sei. Então, para mim, toda essa confusão toda fez eu crescer. E eu sou muito grata. Por mais que na época tenha tido uma confusão, mas eu sou muito grata pelo que eu passei. E eu, do lado de fora, recebi de braços abertos e muito feliz por teres libertado das cordas que te amarravam. Porque eu disse-lhe sempre, Silvia, ela sempre falou, voa, nada disso está acontecendo, mas eu tinha medo, porque foi posto medo, foi posto ego em cima de mim. Eu era uma pessoa que eu acreditava que eu era a rainha de Antilantê, a rainha não sei de quem. Eu tinha trabalhos no astral, né? E quando você descobre a verdade, eu fiquei que raiva, mas isso eu sou muito grata, porque foi aí que eu cresci. Então, todo mundo passa por esses erros, todos nós passamos por erros assim, né? E é legal, porque fez eu resolvi crescer, eu poderia ter ficado acreditando nisso. Hoje eu falo no Ramatiz assim, eu acho tão bonito ser rainha de Antilantê, eles falam, não é? E eu falei, mas deixa eu falar que eu sou, vai. Eu falo, eu sou rainha de Antilantê, mas eu não sou, entendeu? Mas eu acho bonito falar, rainha de Antilantê. Olha que bonito, gente, né? Mas a gente tem que trabalhar a espiritualidade pé no chão. Pé no chão. Espiritualidade é sobre você. Se eu não sei nada sobre mim, se eu não olho para o meu umbigo, se eu não me fortaleço, se eu não faço a minha missão, se eu não aprendo,
Eu vivo uma fantasia, isso não é espiritualidade. Não adianta eu me prender por cargos, por isso, por aquilo, se eu continuo focada aqui. Se eu não me conheço direito, por que eu quero conhecer a casa do vizinho? É verdade. Não tem sentido, né? Se eu não faço nem o meu, as coisas que eu tenho que fazer aqui, a minha missão aqui, como que eu vou querer ser rainha de Antilantê? A minha missão está aqui. Aqui é a minha missão. Exato. O que eu vou fazer amanhã é eu que tenho que fazer. E eles não vão me carregar no colo. Meu mentor não vai me carregar no colo, porque ele não é meu babá. Siriano nenhum vai me carregar no colo, porque o crescimento é meu. Uma coisa é eu ter contato, outra coisa é eles me carregarem no colo. Ashtar não vai me castigar, Metatron não vai me pegar pelo braço, me levar para um umbral, gente. Ao contrário, né? Eles estão querendo tirar a gente do umbral, né? Exatamente. E não é a função do Metatron isso, né? Então, vamos combinar. A gente tem que perceber o que a gente faz, para a gente não viver uma ilusão. É pé no chão, é você com a tua missão aqui e agora. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Ratatouille, gratidão você pela sua vida. É verdade, Eu falo com você. Tu disseste muita coisa importante, mas é preciso ter equilíbrio, autoconhecimento sobre si mesma e uma grande força, uma grande energia para continuar batalhando humildemente a nossa missão aqui na Terra. Porque a gente não pode querer rótulos para tudo. Não dá. Não dá. E isso está fora de cogitação. O que acontece? Acontece que muita gente vive errantemente nesta parte da espiritualidade. Ai, você já foi isto, já foi aquilo. E não é assim. Nós temos que fazer o autoconhecimento, a reforma íntima. Por exemplo, eu sou rainha das Pleiades. E então, vá lá. Eu falo mal para a Sílvia, eu falo mal para as pessoas aqui e sou uma besta, como se diz. Então, acha que eu vou ser rainha das Pleiades? Não. Sendo assim, a gente parte do princípio que a humildade, sem ego, fazendo o nosso autoconhecimento, cuidar dos nossos pensamentos, haver transformação em nós, é o que faz acontecer as coisas. Portanto, a gente precisa de realmente trabalhar tudo isso dentro de nós. Essa é a verdadeira espiritualidade, né? Exatamente. A espiritualidade é sobre nós. É individual. E assim, é que as pessoas acabam, né, rotulando isso, né? Porque, por exemplo, já percebeu que a maioria das pessoas que entram nessa vibe da espiritualidade, nunca ninguém fala que é draconiano ou reptiliano, que existe um rótulo, né? Por exemplo, se eu chegar aqui e falar vamos brincar um pouquinho, se eu falar para Elsa, né? E falar assim, cuidado, gente, ela é uma reptiliana. Todo mundo vai, ixi, ela é do mal. Cuidado com ela, gente, porque ela é da escuridão.
Só que a Elsa, ela ajuda as pessoas, ela tem uma ONG, ela trabalha um monte de coisas boas, ela trata bem as pessoas. Cadê a reptiliana? Pensou? E aí se eu chego para Ana e falo assim, nossa, a Ana é uma pleiadiana, gente, olha que linda. Aí a Ana pisa na bola, mata o cachorro, briga com o marido, fala mal das pessoas. Cadê a pleiadiana? Exatamente. Então, isso é um rótulo. Quando você vem com o véu do esquecimento, não é à toa, né? Tem um porquê você vir com o véu do esquecimento, gente. Não é por aí, não é assim que a gente cresce. Tem um porquê a gente vir com o véu do esquecimento, né? Porque vira um rótulo. Hoje todo mundo quer ser siriano, pleiadiano, ninguém quer ser outra coisa. Só que tal a gente ser terráqueo? Eu acho que é melhor a gente aprender a ser terráqueo aqui e a crescer, né? Não é melhor? É o que a gente tem que ser. Somos terráqueos. Hoje eu sou terráquea. Amanhã não sei o que eu sou. De repente eu posso ser uma siriana, de repente eu posso ser uma reptiliana. E é uma grande guerra de egos, exatamente. E esse é complicado, essa guerra de ego, gente. Né? Porque a gente não busca assim. Tem hierarquias lá? Claro que tem hierarquias. Não é a casa da mãe Joana. Mas somos trabalhadores da luz. Aqui e lá. Ou não. Isso. É simples. Ou não. Voltando à Elsa, a Elsa pôs aí uma questão que é as sombras e a luz. Todos nós temos o nosso cérebro dividido em duas partes, que é o lado sombra, que dizem que é o cérebro reptiliano, e depois o lado luz. A gente não tem que dissipar as sombras. A gente tem que trabalhar o nosso cérebro o melhor que pode, todos os dias, para sermos luz. Agora, o cérebro, às vezes a gente entra em modo reptiliano. Por exemplo, pisam-nos o calo, a gente dói e a gente é mais brusca. Mas isso lá está, eu rompo rapidamente para a parte da escuridão, da sombra. Mas isso não quer dizer que eu seja sempre sombra. Eu também sou luz. E isso muitas vezes é confundido com eu sou da luz e aquele é da sombra. Não. Todos nós temos meio por meio. Exatamente, Elsa. A gente tem que aceitar a sombra para conseguir evoluir. Exatamente. Sem dúvida. E é isso mesmo. Agora, Sílvia, gostei muito da tua oratória, mas aqui já só vão ser 5 horas. Isso, eu também, gente, eu vou ter que acabar a live. Somos centelhas divinas, mas com as nossas sombras, com certeza. Exatamente. E a gente não pode esquecer que o lado sombra também foi criado pela fonte, né, gente? Exato. É isso. Né? É o Yin e o Yang, mas aí era outra conversa que iria dar outra live, exatamente. Exato. Bom, gente, eu também tenho que terminar a live. Tenho aula para dar, tenho coisas para gravar aqui para o estúdio. Eu falo que eu estou sendo igual uma artista aqui. Agora eu vou entrar no modo artista, gravar uns vídeos para o meu trabalho, que é yoga, né? Então vou dar uma de artista, vou almoçar, vou dar uma de artista aqui.
gravar uns vídeos aqui que eu tenho que fazer, que eu tenho que gravar. E tenho que dar aula, então vou estar terminando a live agora. Primeiramente, então, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Agradeço ao meu amigo que esteve na live comigo, que a Ana já sabe, né? Ele só falou assim, cala a boca, fica quieto. Mas ele falou para eu calar a boca. Fica quieto, cala a boca, né? Gratidão, Ana, por você estar aqui sempre. Às vezes ela falta, gente, mas é porque ela trabalha, certo? Eu tenho faltado muito. Né? E gratidão a vocês que estão aqui na rolagem, a toda a galera que apareceu, os presentinhos, pessoal do Foi O, de repente tem gente que saiu da live para não encarar e depois ficou no Foi O, e tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Então, gratidão. Até segunda-feira agora. Amanhã não tenho como fazer live. Amanhã é o dia que eu me dedico também a mim mesma, que eu preciso, meu descanso, e lá no Ramatiz. Certo? Então, gratidão. Até segunda. Gratidão. Beijo no coração de todos. É verdade. Namastê. Namastê.